A Grande Decisão. No vídeo de hoje, um texto extraído do livro Enviado por Deus, Memórias de Daniel Berg, editado pela CPAD e publicado no jornal Mensageiro da Paz na década de 80. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. A aldeia em que nasci e vivi até a idade de 17 anos chama-se Vargon. Esse nome traduzido para o português quer dizer Ilha do Lobo. Qual a origem deste nome eu não sei, porém sei que não se trata de uma ilha, nem lobos há nesse lugar. Seja como for, para mim Vargon é um desses lugares mais lindos da Suécia, sem que vá nesta declaração qualquer manifestação de bairrismo. Vargon tem a um lado o lago Vaner, do qual a cidade mais próxima, Vänersborg, tomou o nome, que forma uma divisa natural. Do outro lado estão situadas as montanhas Runenberg e Hallenberg, lugares prediletos dos reis da Suécia para realizar caçadas. Nós, as crianças, durante o verão e outono, passávamos todas as horas de férias nessas montanhas, contemplando as fontes abundantes e os lagos cristalinos. Quando subia essas montanhas por veredas estreitas, íngremes e juncadas de pedras pontiagudas, comparava esses caminhos ao caminho coberto de espinhos do cristão. Apesar dos obstáculos, continuávamos a escalada até alcançar o cume. Os olhos fixos no alvo davam asas aos pés para subir. Quando se alcançava o pico mais elevado da montanha, descortinava-se então imensa e majestosa vista panorâmica. Do alto da montanha, podia contemplar todos os lugares conhecidos que formavam o meu mundo. Esses lugares pareciam gigantes, mas vistos desde a montanha, tudo se modificava e parecia-me que podia enfeixar nos braços a minha aldeia. As pessoas que andavam pelas ruas não pareciam maiores do que formigas. O pequeno templo da congregação, para cuja construção todos contribuíram, lá estava no seu lugar. A minha contribuição para a construção foi trazer pedras das matas para os alicerces. Outras casas, que nos eram familiares, apareciam como se fossem caixas de fósforos. Quando olhei lá embaixo, a casa do padre, vi que ele estava de saída. O padre da aldeia, quando visto da montanha, não parecia diferente dos demais habitantes. Porém, no contato com ele, parecia o mais importante de todos. Todos lhe dedicavam um respeito especial. Era ele a pessoa mais importante da aldeia. Além das funções oficiais de cuidar das almas, era também inspetor escolar. Até mesmo os professores e professoras, que nós considerávamos de maior importância por serem pessoas de certo saber, até mesmo eles cumprimentavam o padre com certa distinção quando ia assistir às aulas e inspecioná-las. Em tais ocasiões, eu era um dos que tinham que responder às perguntas que o padre fazia. Ele era também professor de religião. Quanto a mim, sei que o padre não me olhava com bons olhos. A razão é clara, como se verá. Apesar das muitas visitas feitas à nossa casa a fim de convencer meus pais de que eu deveria ter sido batizado, pouco depois que nasci, o padre nada conseguiu. Nem eu, nem meus irmãos fomos por ele batizados. E isso lhe constituiu uma prova muito dura, pois estava acostumado a ser obedecido. Outras famílias na aldeia também se recusaram a deixar batizar recém-nascidos. O evangelho estava penetrando nos lares, de modo que o padre, por isso mesmo, perdia sua autoridade e seu prestígio. Para ver se amedrontava alguém, o sacerdote dizia que nunca sairia da aldeia. Pois bem,
eu não fui batizado por ele e saí da aldeia. Já nesse tempo, pude refletir na desvantagem e no perigo de o povo ter uma fé dirigida sem liberdade. A fé que dominava minha aldeia e arredores impossibilitava as almas de procurar e escolher o Salvador. Nessas circunstâncias, o povo somente poderia alcançar uma fé morna, seria sempre escravo da liturgia, sem poder alcançar a experiência dos milagres e da salvação plena do nosso Deus, que transforma as almas dos pecadores redimidos. A partida de Gotemburgo, como tantos outros haviam feito antes de mim, decidi que naquele ano deixaria a Suécia e embarcaria para a América do Norte. Ao findar-se o inverno antes da primavera surgir, todos os preparativos haviam chegado ao fim. Estava pronto para iniciar a longa viagem. Quando o navio apitou 3 vezes, sinal característico da partida, estava eu caminhando lentamente no convés que me levaria a terras estranhas. Olhei ao redor e vi alguma coisa estranha para mim. Era um dos muitos salva-vidas no qual estavam escritas estas palavras em letras visíveis. M.S. Romeo. Era este o nome do navio, o primeiro em que eu havia embarcado, mas não seria o último em que viajaria nos anos futuros. A chegada ao grande país. O navio em que eu viajava aproximou-se da Inglaterra. A primeira etapa da viagem seria a cidade de Hull, e olhei para cima e vi o primeiro sinal de terra próxima. Uma gaivota descrevendo curvas sobre o navio em busca de alimentos que os marinheiros costumavam atirar ao mar. A viagem, desde Gotemburgo, tinha ocorrido bem. Eu estava ansioso por saber o que haveria além de silhueta da cidade de Hull, que já se podia divisar ao longe. No dia 25 de março de 1902, a costa americana apareceu ante os nossos olhos. As gaivotas, alguns dias antes, já haviam sobrevoado o navio, anunciando que a terra não estava longe. Pensei então nessa atividade maravilhosa das aves. Como elas voam dias inteiros e distinguem os navios a tão grande distância. Certamente foi Deus quem as equipou tão bem. Preparei-me finalmente para descer. Arrumei as malas e a carta prometida a meus pais já estava pronta para ser colocada no correio, logo que desembarcasse. Deixei o navio sem sentir saudades e pisei o solo americano. Estava na cidade de Boston. Havia chegado ao Novo Mundo e percebi a diferença entre a velha Europa e a América. Logo à primeira vista, podia-se notar que na América a vida era mais intensa e produtiva. Boston tinha 500 mil de habitantes. Apenas pude ver a cidade muito ligeiramente. A minha situação financeira não era muito boa, de modo que tive que apressar a chegada à Providence, no estado de Rhode Island, onde, através de amigos da Suécia, havia conseguido um emprego numa fazenda, buscando o Pentecoste. Durante os primeiros anos vividos na América, não podia esquecer a família nem os amigos que deixei na Suécia. Quando parti para os Estados Unidos, tinha o propósito de voltar um dia. As saudades do lar aumentavam, de modo que decidi voltar e embarquei. Quando cheguei à nossa cidade, já começava a escurecer. Pousei as 2 malas de mão, as outras foram despachadas, em frente ao portão. Nesse momento, minha mãe apareceu na janela. Quando me reconheceu, apressou-se a chamar meu pai e os dois vieram ao meu encontro. Foi esse um momento de emoção. Após trocarmos abraços e lágrimas de alegria, constatamos que os anos não haviam influenciado nem alterado fundamentalmente a saúde. Na pequena aldeia, nada se havia modificado e senti certa satisfação de verificar que tudo estava como antes.
Apenas meu melhor amigo e companheiro de infância não morava mais ali. Vivia em uma cidade próxima, onde pregava o Evangelho. Essa informação foi me prestada por sua mãe quando a visitei na casa que tão bem conhecia, depois de passar naqueles caminhos tão familiares que eu percorria várias vezes ao dia quando menino. A informação acrescentava que o meu amigo pregava o Evangelho e referia esta coisa nova para eles, o batismo com o Espírito Santo. A mãe do meu amigo insistiu para que eu fosse visitá-lo, e dentro de mim alguma coisa falava que devia ir. Fiquei logo interessada em conhecer a doutrina do Espírito Santo. Li a Bíblia com muita atenção sobre o assunto e resolvi ir visitar o meu amigo de infância. Quando cheguei à igreja, ele estava pregando. Sentei-me e prestei atenção para melhor entender o assunto que, para mim, era novo. Após o culto, conversamos longamente acerca da doutrina do Espírito Santo. Expus ao antigo companheiro meus sentimentos favoráveis ao que ouvia e minha intenção de retornar à América. Despedimo-nos e voltei para a casa de meus pais. Desejava passar os últimos dias na Suécia juntamente com eles. A partir desse momento, desejei receber o batismo com o Espírito Santo e orava para que Deus me batizasse. Encontro com Gunnar Wingren. Despedi-me de meus pais e de meus irmãos e iniciei a viagem, mais uma vez, para a América. As preocupações não eram tantas como da primeira vez. Ia para terras que já conhecia. Ao aproximar-se da América do Norte, Jesus respondeu às orações. As bênçãos divinas vieram sobre minha cabeça e tudo se modificou. O mundo parecia diferente depois que recebi a resposta à oração. Parecia que o vento havia levado para longe todos os problemas. Meu caminho agora estava claro e não sentia dúvidas. Estava resolvido, a partir desse momento, a dar minha vida ao Senhor e contar aos que desejassem ouvir o que eu recebera e o que a salvação é para todos aqueles que creem. Enquanto esperava que Deus me abrisse o caminho, comecei a trabalhar na casa atacadista de frutas conforme prometi. Durante uma conferência na cidade de Chicago, conheci um jovem sueco que se chamava Gunnar Wingren. Ele estava na América havia vários anos, mas fazia pouco tempo que terminara os estudos em um Instituto Bíblico Batista. Estava desejoso de iniciar o trabalho como missionário da Igreja Batista no Sião. Conversamos longamente. Durante a palestra, ele me contou que, após orar muito, recebeu o batismo com o Espírito Santo e que, ao mesmo tempo, veio-lhe a certeza de que no futuro seria missionário onde quer que o Senhor o mandasse. Quanto mais Gunnar Wingren falava, mais interessado eu ficava no assunto e mais convicto de que ambos havíamos entendido o que está escrito na Bíblia e que nossos ideais quanto ao futuro eram iguais. Revelei-lhe então o que pensava. Resolvemos encontrar-nos diariamente, orar e esperar que Deus nos mostrasse o caminho a seguir. Certo dia, o dono da casa onde Gunnar Wingren se hospedava falou conosco e revelou que tivera um sonho durante o qual tinha visto diante de si, bem nítido, o nome Pará, e lhe fora revelado que esse nome era uma orientação para nós. Acrescentou que tinha a impressão de que esse nome era de uma cidade em algum lugar. Da nossa parte, reconhecemos que era a resposta de Deus às nossas orações, pois estávamos orando para receber direção. Procuramos então a biblioteca da cidade, a fim de descobrir onde estava localizado Pará. Nenhum de nós ouvira esse nome antes. Quando nos certificamos de que Pará ficava no norte do Brasil, ficamos sem saber o que fazer. Visto no mapa, o Pará ficava tão longe que julgávamos não ser essa a direção divina. A melhor forma de saber a vontade do Senhor era orar.
Foi o que fizemos durante uma semana, dia e noite. Finalmente, Deus confirmou que devíamos ir para o Pará. Logo que tivemos certeza, levamos o fato ao conhecimento do pastor e de alguns irmãos membros da igreja. Eles não se mostraram muito entusiasmados, mencionaram dificuldades de clima e predisseram que voltaríamos sem demora. Por isso, não nos prometeram qualquer garantia de sustento, nem ao menos se prontificaram a nos ajudar a comprar Bíblia e Novos Testamentos. Nós tínhamos pouco mais de $90, isto é exatamente o preço da passagem de Nova York ao Brasil. Certa noite, quando estávamos em oração, o irmão Wingren ouviu a voz do Senhor que lhe ordenava dar os $90 que tínhamos para a viagem a um jornal pentecostal. Esse fato parecia coisa estranha. Dispor de nosso único dinheiro já reservado para a viagem. Tínhamos certeza de que Deus nos enviara, porém sem esse dinheiro seria impossível de ir. Depois de orarmos mais uma vez, tivemos a certeza de que Deus ordenara a oferta do dinheiro. Ficamos de mãos vazias, porém estávamos possuídos de alegria e de paz celestial, o que valia mais que todo o ouro. Aproximava-se a hora de partir e não tínhamos dinheiro. No culto de despedida, na igreja em que o irmão Wingren era membro, alguns irmãos deram-lhe o suficiente para viajar até a divisa do estado. Tínhamos menos dinheiro para iniciar a longa viagem. Alguns irmãos compareceram à estação para despedirem de nós. Fomos convidados a visitar uma congregação na cidade, onde seria interrompida a viagem por falta de dinheiro. O pastor desejava que contássemos à congregação alguma coisa acerca dos nossos planos. Parece que ele não ficou muito entusiasmado, pois disse que a congregação não podia dar-nos uma oferta. Contudo, declarou se algum irmão desejasse auxiliar particularmente, podia fazê-lo. Naquela congregação, alguns irmãos nos deram o suficiente para comprar passagem até Nova York, onde tomaríamos o navio para o Brasil. Tomamos o trem com destino à grande metrópole. Durante a viagem, paramos numa cidade onde deveríamos fazer baldeação para outro trem. A demora seria longa, de modo que decidimos visitar a cidade enquanto esperávamos. Não tínhamos pressa. Caminhávamos despreocupadamente entre a multidão que passava apressada e indiferente. A certa altura, encontramos um homem que vinha em sentido contrário e, como nós, parecia não ter pressa. Olhou-nos e ficou como quem encontra alguma coisa sem esperar. Estava admirado. Wingren olhou para ele e reconheceu havê-lo visto em algum lugar, porém não sabia onde. Logo que nós demos a conhecer, ele contou o seguinte: estou surpreendido de te encontrar nesta cidade depois de tanto tempo que não te via. Neste momento, estava pensando em ti. Esta carta que tenho na mão ia levá-la ao correio para te ser enviada. Jesus falou-me e mandou que te enviasse $90. E isso que está nesta carta. É isto que está nesta carta. Uma vez que te encontrei, não precisa enviar o dinheiro pelo correio. Wingren olhou para mim de modo tão expressivo que não podia esconder a alegria e a emoção. $90 havia ofertado ao jornal pentecostal de Chicago e $90 recebia naquela hora, o correspondente ao preço das passagens de Nova York ao Brasil. Quando contamos esse acontecimento e os nossos planos a esse irmão, ele quase saltou de alegria. Convidou-nos a ficar alguns dias em sua casa, o que fizemos com satisfação. Entretanto, a estada não foi longa, pois através de uma profecia entendemos que um navio sairia de Nova York no dia 5 de novembro. Logo que chegamos à grande cidade de Nova York, procuramos as principais companhias
mas não figurava nas listas de saída qualquer navio para o dia 5. Continuamos a buscar e finalmente descobrimos que o navio estivera nos estaleiros em concerto prolongado e não fora incluído nas listas. Tinha sua saída marcada para o Brasil no dia 5 de novembro. Essa era mais uma prova de que o Senhor dirigia os nossos passos e de que estávamos na sua vontade. Não ficamos surpreendidos ao saber da existência de 2 lugares no navio. O Senhor havia preparado todas as coisas. Compramos as passagens e embarcamos. A chegada ao Brasil. Aproximava-se o fim da nossa viagem. Tudo parecia muito estranho. Os primeiros dias a bordo, as várias circunstâncias que pareciam um pesadelo, nos deixavam dúvidas quanto à nossa capacidade de suportar a viagem até o fim. Mas a viagem findara e parecia que até sentíamos saudades, não do navio, mas dos companheiros de bordo. Junto deles sentíamos-nos como que em nosso primeiro campo. No dia 19 de novembro de 1910, avistamos a cidade de Belém, no estado do Pará. Estávamos ansiosos por conhecer a terra para a qual o Senhor nos enviara. Todos os passageiros tinham pressa em desembarcar. Contavam com parentes e amigos a esperá-los, porém não tínhamos ninguém. Chegamos a um continente estranho. Não conhecíamos o país, nem a cidade e nem ainda seus habitantes. Não entendíamos sequer uma palavra da língua portuguesa. Estávamos no Pará. O problema nosso era para onde ir. E agora, Daniel, para onde vamos? Perguntou Wingren. Vamos subir esta rua, respondi. E começamos a andar até alcançarmos um jardim. Sentamo-nos em um banco e oramos ao Senhor para que nos mostrasse o caminho que devíamos seguir. Começava a escurecer. Fizemos um balanço em nossas finanças e verificamos que tínhamos 16.000 réis e mais alguns níqueis para alguma viagem de bonde. Precisávamos arranjar um hotel barato. Voltamos ao navio para obter algumas informações a respeito, quando encontramos alguns passageiros conhecidos que também procuravam onde passar a noite. Eles conheciam a cidade e prontificaram-se a indicar-nos um hotel. Carregadores, velhos e meninos queriam conduzir nossas malas, entretanto, considerando que necessitávamos de todos os nossos poucos 1.000 réis, seguramos bem as alças das malas para não ceder aos carregadores. Quando chegamos ao hotel, deram-nos um quarto para 2 pessoas, que custaria 16.000 réis, a quantia exata que tínhamos no bolso. Não nos surpreendemos com isso. Surpresa seria se custasse mais ou menos. Apesar de nos sentirmos com as mãos vazias, Deus havia provido casa e alimentação. Estávamos certos que também cuidaria de nós no futuro. Nesse sentido, oramos ao Senhor e esperamos confiantes. No quarto do hotel, havia um jornal que alguém ali deixara. O irmão Wingren, apesar de não falar português, começou a folhear o referido jornal sem saber porquê. De repente, seus olhos fixaram-se em um nome conhecido. Aqui está, Daniel, disse ele. Sem dúvida, é a resposta de Deus, mostrando-nos o caminho aberto. O nome e o endereço a que se referia era do redator do jornal, um pastor americano de uma igreja metodista que Wingren conhecera na América do Norte. Combinamos que no dia seguinte iríamos procurá-lo, certo de que ele nos orientaria acerca da cidade. Na manhã seguinte, acordamos transbordando de gratidão a Deus por nos encontrarmos em nosso posto de serviço. Parecia-nos um sonho estar no Pará. Após orar ao Senhor, pedindo-lhe que nos guiasse, fomos procurar o pastor metodista. Em caminho, tudo parecia diferente das cidades americanas. O povo não era tão apressado, as cores das roupas eram mais vivas e alegres, o clima certamente exigia essas coisas. A casa da pessoa procurada ficava distante, de modo que tivemos de gastar as últimas moedas com a passagem. Contudo,
A viagem foi uma oportunidade para conhecer a cidade. O bonde seguia vagarosamente pelas ruas, as que mais tarde viriam a ser familiares para nós. Sem preocupação com malas ou bagagem, podíamos contemplar todas as coisas ao redor, novas e interessantes para nós. Finalmente, chegamos à casa do pastor, que nos recebeu muito bem. Ele tinha muitas experiências a contar, pois havia passado vários anos ali. Também fazia muitos anos que não via o irmão Wingren. Agora era uma surpresa encontrá-lo nesta latitude. Prometeu encaminhar-nos ao pastor Batista. Fomos bem recebidos e ele propôs que o auxiliássemos no trabalho, pois julgava demasiado para ele seus encargos na igreja em Belém. Combinamos então que passaríamos a residir no porão da igreja, local estreito e quente demais, onde colocaram uma só cama para nós dois. A princípio era difícil de dormir, com forte calor, mas pouco a pouco tudo melhorou. Iniciamos assim nossas atividades, dirigindo cultos e pregando na Igreja Batista. É claro que não fazíamos reservas quanto à doutrina pentecostal que havíamos aceitado. Quando nós sentíamos dirigidos a pregar acerca dessas verdades, nós o fazíamos com toda a franqueza. Esses tinham lido e ouvido falar a respeito, mas apenas de forma passageira, sem a ênfase de que elas são para os nossos dias e que podiam ser para eles também. Pouco a pouco começaram a mostrar-se interessados. Muitos deles, que poucas vezes assistiam aos cultos, passaram a frequentar todas as reuniões. O templo, que comumente não era ocupado pela metade, ficava cheio a ponto de muitos terem de ficar em pé. O pastor sentia-se feliz em ver o templo repleto, mas estava um tanto embaraçado. Não sabia explicar por que isso acontecia. Nosso dinheiro acabou. Apenas alguns níqueis restavam para o bonde. Necessitávamos de um professor de português. Finalmente resolvemos que eu me empregaria como fundidor, enquanto o irmão Wingren estudaria de dia. De noite, ele me ensinaria o que havia aprendido. A princípio, Wingren relutou ante o pensamento de que tínhamos vindo para ganhar almas e não para trabalhar em fundição. Entretanto, a não ser que aprendêssemos o português, pouco poderíamos fazer. Como fundidor, eu ganhava 12.000 réis por dia, salário elevado na época. Essa quantia era suficiente para sustentar a ambos e ainda sobrava para comprar Bíblias e Testamento dos Estados Unidos. Em geral, deitávamos muito tarde, pois as lições tomavam muito tempo. Além disso, quase todas as noites recebíamos visitas dos membros da igreja, desejosos de saber mais claramente a respeito das verdades que anunciamos e interessados em saber se as mesmas eram para todos. No contato que eles tinham conosco, notaram que vivíamos o que pregávamos, tanto a vida de oração como na vida de fé. Essas coisas serviram para atrair esses irmãos. Por essa razão, passávamos tardes e noites orando em nosso pequeno quarto, que era mais um corredor, e ali desciam as bênçãos divinas. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.